Sendo sincero, eu não conheço nenhum outro país com tanto estilo musical comparando com o Brasil. A riqueza da cultura brasileira é também expressada numa grande diversidade de estilo musical, né? Em que os povos brasileiros geralmente eles têm o hábito de ouvir música, né? No seu dia a dia isso já virou costume mesmo, ou mesmo hábito. Eles diariamente têm ouvido música em cada rua em que você passa no Brasil. É muito possível você sempre encontrar alguém a cantar ao vivo ou mesmo ouvindo música, né? Nos bares, nas ruas, nas casas, né? Mesmo nos finais de semana eles têm o hábito de se reunir, né? Para poder ouvir uma música enquanto comem uma feijoada, para os que bebem, enquanto bebem também. Então isso faz parte da cultura deles e ao longo do vídeo vocês vão conhecer diferentes tipos, ou seja, diferentes estilos musicais, né, que são predominantes no Brasil. Então é algo muito incrível, né, porque eles expressam também a sua cultura por conta da música. E sendo sincero, eu não conheço nenhum outro país com tanto estilo musical comparando com o Brasil. Por exemplo, cá em Moçambique nós temos alguns estilos musicais, mas é o caso de marabenta e outros estilos de danças tradicionais, né? E fora disso, acho que nem chegaram umas 20 danças, não chegaram, mas no Brasil nós temos por aí uns mais de 15 estilos musical e não são só estilo musical que faz parte da história ou da cultura deles, mas sim são estilos musicais em que estão lá, são de lá e eles consomem o seu estilo musical, ok? O povo brasileiro geralmente ele usa o seu produto, eles são criativos, eles criam, né, esse estilo de música e eles consomem, né? É diferente dos outros países em que geralmente nós imitamos o estilo musical das outras pessoas, mas eles não, eles têm estilo deles e eles usam, né, em vários sítios. São músicas muito nice. E um dos estilos musicais brasileiros é a samba, né? É um estilo musical deles também, que geralmente eles ouvem bastante, tem funk. E esses já são os estilos musicais que eles consomem mais, né, lá no Brasil. A música popular brasileira, temos a samba, temos choró, não sei se pronunciam assim. Temos forró, sertanejo e como eu vinha dizendo no início também temos funk, temos baião, temos jazz, temos aqui maracata, temos jazz, né, é um estilo musical que eles ouvem bastante lá, lambada, shot, baião, trilha e também músicas clássicas, né? Dos estilos musicais que aqui mencionamos, elas também têm algumas variações, né? Não são assim específicas, como o Brasil é um país muito vasto, né? Pode existir, por exemplo, sertanejo, né? Num estado cantarem de uma melodia diferente, com algumas criatividades específicas, mas num outro estado também apresentarem também outras características, mas no final não deixa de ser o mesmo estilo musical, né? Só é questão de diversidade, de criatividade. No Brasil é muito comum nas ruas, você ver lá um barzinho tocando música, né? Nas casas, isso é muito normal, você ouvindo músicas ao vivo, mesmo não sendo assim ao vivo, sempre tem um cantinho ali tocando música. Por exemplo, nos sábados, alguns, né, não todos, alguns, eles têm hábito de se reunir, né, enquanto comem uma feijoada e tal. Eles acompanham ali com samba, né, sendo um dos estilos musical deles. Também, durante esses ambientes, eles podem também ouvir o estilo musical de pagode. Não sei se pronuncia-se assim, mas deixarei aqui a escrita certa. Então, é só para vocês notarem que o estilo musical, ou seja, a cultura de música, eles vivem a música, né, diariamente. Eles já habituaram basicamente isso. Isso faz parte da cultura e é um bom sinal. Nos finais de semana eles têm hábito de estarem juntos, né? Eles costumam se reunir e tal. E durante aquele ambiente todo eles geralmente ouvem mais sertanejo. Só para vocês verem, eles consomem produtos dele, mas por exemplo se fosse Moçambique, no final de semana acredito eu que estaremos ouvindo um trap norte-americano ou talvez outro estilo musical, mas
nacional é muito difícil. E uma das características que chamou mais a atenção do povo brasileiro é esse: eles criam o que é deles e eles usam, ok? Eles consomem mais produto nacional e isso é muito incrível, é muito insano, ok? Caso você não seja um brasileiro, é de um outro país em que não tem assim a cultura de consumir os seus produtos, como no caso de Moçambique, nós também devemos olhar isso como se fosse um aprendizado, né? Eles produzem o que é deles e consomem. Nós também poderíamos estar a criar mais estilos musicais, né? Com estilos nacionais e passarmos a consumir. Não é toda hora estarmos a consumir estilos do exterior, ok? Então fica aí a dica. E caso tu não tenha deixado aí ainda o seu like ou a tua subscrição, ainda há tempo. E se vocês forem a ver, eu não sei, eu nunca cheguei no Brasil, mas tenho alguns amigos, familiares que por sinal estão aí. Falei com eles, tipo, eles disseram que nas baladas, como geralmente os brasileiros chamam, nós chamamos de discoteca, né, casas noturnas, eles não ouvem músicas americanas. É muito difícil, acontece, mas é muito difícil. Geralmente vocês vão ver mais música popular brasileira, né? Estilos musicais nacionais. Você vai ouvir mais esse tipo aí. Isso é muito nice, né? É muito diferente dos outros países como Moçambique, Moçambique ou mesmo Angola. Lá são países em que existem estilos musicais, sim, né? Existem alguns cantores que produzem esses estilos musicais, existem alguns que consomem, mas o número é muito inferior, né, comparando com o Brasil. Então temos que ter hábito de consumir produtos nacionais. Isso mostra mais a cultura, né, do país. Mas quando nós temos o hábito de estar a importar, ou seja, de estar a consumir produtos externos a um tempo integral, isso não é muito bom, né? Uma vez a outra é importante, só para poder se ambientar com diferentes estilos, mas muitas das vezes é muito importante um certo país ou uma certa cultura usufruir da sua cultura, né? Isso é muito bom, né, para todos. Então foi basicamente isso e falamos. Até a próxima.